O que vem a ser coragem para vocês. Bom dia, Dani. Bom dia, Bira. Bom dia, ouvintes da Rádio Mocó. Eu sou Dani Triboli e falar de autoconhecimento é falar de qualidade de vida. Eu gosto muito de uma frase do Mahatma Gandhi que diz que é fácil a gente se posicionar no meio da multidão, mas é preciso ter coragem para se posicionar sozinho. Então, hoje a reflexão é sobre coragem. E a coragem, essa palavra vem do latim e significa coração, agir com verdade, com a verdade que vem do coração. E nem sempre é tão simples ser corajoso, ter coragem. E a coragem, ela movimenta a nossa vida. E a falta de coragem pode estagnar a nossa vida. Nós podemos ficar aí com nossos fluxos de possibilidades estagnados. E aí pode pensar, e eu convido a vocês a refletir, que para ter coragem, para ter uma postura corajosa, para mudar de vida, para iniciar algum projeto, para se posicionar, a gente pode construir. Trabalhar uma postura corajosa é possível. E a gente tem que pensar que quando a gente não se sente corajoso, a gente está sobre a energia do medo. E pensar que o medo faz parte de uma condição e uma composição humana muito arcaica, porque o medo é um sentimento que está ali no nosso cérebro reptiliano, num cérebro bem arcaico, e ele nos protege dos riscos, ele nos informa que talvez a gente não sobreviva. Então o medo é meio irracional. Quando ele vem, né, porque ele é tão arcaico, ele vem e nos paralisa. Então ter uma postura corajosa é poder olhar esse medo não mais de uma forma impulsiva, e sim com muita consciência. Como que eu posso fazer isso? Primeiro eu posso começar a investigar, né? Primeiro eu falo sobre meus medos. Quais são os meus medos? Acho um lugar seguro, alguém, né, um espaço, alguém que me escute, eu vou falar dos meus medos. E se eu não tiver com quem falar, eu posso falar comigo mesmo, que também é importante. Então eu vou investigar. Os meus medos são reais ou os meus medos são fantasias? No que eles estão amarrados? Né? Se eu fizer isso, qual é o medo gerador? Então eu posso, né, passar a investigar. Segundo, para mim ter uma postura corajosa, eu tenho que me permitir sair da minha zona de conforto. E sair da sua zona de conforto é se arriscar, correr risco, porque se eu fico na minha zona de conforto, a minha vida pode sim ficar estagnada, ficar parada, eu não conseguir as coisas que eu quero, porque eu tô na minha zona de conforto. E aí eu crio a ilusão que tudo bem, que tá legal desse jeito. Outro ponto importante da gente desenvolver é a autoconfiança, porque quando essa autoconfiança está muito frágil, é normal que eu sinta mais medo, porque eu me sinto incapaz de fazer certas coisas, eu me sinto impotente diante daquela dificuldade, ou diante daquele projeto, ou diante daquele sonho, e eu acabo achando que eu não tenho condições, né, habilidades, aptidões para realizar o que eu desejo. Então, investigar. Você confia nas suas capacidades ou duvida do seu potencial? Faça essa pergunta, né? É preciso investir em você mesmo, pensar, né? Quais são os potenciais que eu tenho, que eu posso trabalhar, e quais eu não tenho, que eu preciso realmente me dedicar para melhorar. Mas isso sempre pensando assim que tem um movimento aí interno, às vezes muito sabotador, que fala realmente que a gente não consegue, que não vai dar certo. Então eu preciso olhar para isso e pensar, bom, se eu tenho uma limitação, eu quero falar em público, mas eu tenho uma limitação enorme em me comunicar,
eu não me comunico bem, eu não articulo bem as palavras. Bom, então eu já identifiquei que talvez eu não seja tão boa, mas eu posso ficar, porque isso é treino. Então eu posso focar e me dedicar e aumentar a minha habilidade. Outra estratégia para a gente ter uma postura corajosa: ter foco. Lembrar sempre dos nossos objetivos. O que a gente quer, afinal? Onde a gente quer ir? O que a gente quer sentir? O que a gente quer trabalhar? E aí pensar que o caminho só acontece quando tem a caminhada. Então, o caminho é construção. Então, ser corajoso exige treino. Né? Ninguém nasce corajoso. Né? O Nelson Mandela tem uma frase também bem interessante que ele diz assim, que ele aprendeu que coragem não é ausência de medo, né? Mas é o triunfo sobre ele. É quando realmente tu consegue superar o teu medo. Isso é coragem. Ou também tem outra frase que eu gosto, mas não sei de quem é, que coragem é quando tu faz o que tem que ser feito mesmo com medo, vai com medo, né? Então, são frases aí para nos chamar a atenção que as pessoas, né, que a gente diz, que a gente identifica como corajoso, também tem esse sentimento de medo, porque é universal. Então, faça perguntas a si mesmo. Eu falei em outro momento que as perguntas nos empoderam, porque abrem possibilidades. Então se pergunte. Então eu vou fazer uma pergunta hoje para vocês. O que te impede, né? O que está impedindo hoje vocês de conseguir o que realmente vocês desejam? E aí nós podemos pensar também no outro vilão que atrapalha aí a nossa coragem, o conformismo. Quando a gente cria essa falsa ilusão que tá tudo bem, vamos ficar desse jeito, não deu mesmo, e aí tu deixa de ser protagonista da tua vida. Tu fica só de espectador. Então o conformismo aí também olhar em que ponto, né, da vida que você tem esse conformismo, e porque o conformismo ele não faz com que você tenha reação, com que você tenha ação, ele deixa você parado. Então pensar nessa outra postura que às vezes, né, não nos liberta aí. E se empodere das suas escolhas, torne as suas escolhas conscientes, enfrente as suas adversidades com coragem de seguir em frente. Então, um grande abraço e até a próxima.